Chegando para você as primeiras notícias aqui do nosso portal, diretamente da da Interativa, nessa manhã do dia 9 de abril de 2026, para vocês é melhor, aqui nas notícias da manhã da Interativa, aqui você fica informado primeiro. Vamos lá trazer para você aqui diretamente dos principais portais do Mato Grosso, Brasil e do mundo, as principais notícias nessa manhã mais que gostosa de segunda-feira, tá? Vamos aqui diretamente para o portal G1MT, trazer as notícias do estado para você. Vamos lá, trazendo o que foi destaque. Chegando aqui para você, ó, no G1MT, tá em destaque hoje, ó, 2 homens são presos suspeitos de participar de sequestro de família com bebê em Várzea Grande, Mato Grosso. Vamos lá entender essa notícia aqui na manhã de notícias da Mais. De acordo com as investigações, a dupla teria sido responsável por fazer a guarda das vítimas, tá? Dando apoio à ação. 2 homens que não tiveram a identidade revelada foram presos nesta terça-feira, dia 7, suspeitos de envolvimento no sequestro de uma família em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, ocorrido no último sábado, dia 5. Entre as vítimas estão 3 adultos e um bebê de aproximadamente 1 ano e 6 meses. De acordo com as investigações, a dupla teria sido responsável por fazer a guarda das vítimas, dando apoio à ação. As buscas continuam para localizar e prender o quarto integrante do grupo que realizaram o sequestro. Segundo a Polícia Civil, polícias militares da Força Tática localizaram os suspeitos em uma casa no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. No local, os agentes apreenderam um carro utilizado no crime que estava sem placas. Ainda durante a ação, foi encontrada no interior do imóvel uma quantidade significativa de substância análoga à maconha. Conforme a polícia, os 2 suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o sequestro, cárcere privado e integração de organização criminosa. O caso, uma família foi sequestrada dentro de uma casa no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, a região metropolitana de Cuiabá, nesse sábado, dia 5. Entre as vítimas estão 3 adultos e um bebê de aproximadamente 1 ano e 6 meses. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada com uma informação inicial de um suposto furto em andamento em uma casa na Rua 8. Ao chegar ao local, os policiais fizeram um contato com o pai de uma das vítimas, que relatou que os familiares foram levados. As imagens da câmera de segurança da região foram analisadas e mostraram um carro de cor prata com cerca de 4 suspeitos. Segundo a polícia, o grupo teria invadido a casa e sequestrado a família, que foi liberada horas depois. Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram dentro de uma mala um tablete de porção de substância análoga à maconha, além dos materiais utilizados para o preparo de entorpecente com uma balança de precisão. O material foi apreendido e encaminhado à central de flagrantes. Ainda conforme a polícia, o trio possui parentesco com um detento preso de tráfico de drogas. Essas informações são aqui no G1MT, você vai acompanhar lá a matéria completa dessas e outras notícias. A gente tem mais por aqui. Trabalhador rural é morto e esposa fica ferida após casa ser invadida em Vila Bela de Santíssima Trindade, Mato Grosso. A vítima foi identificada como Leandro Lino Zamo, de 28 anos. Segundo a polícia, 2 suspeitos arrombaram a porta do imóvel e foram até o quarto onde ele dormia com a esposa e 2 filhos. O trabalhador rural Leandro Lino Zamo, de 28 anos, foi morto a tiros
e a esposa dele, de 26 anos, ficou ferida após a casa do casal ser invadida por dois homens na madrugada dessa quarta-feira, dia 8, em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 523 quilômetros de Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência, os dois suspeitos ainda não identificados arrombaram a porta do imóvel e foram até o quarto onde ele dormia com uma esposa e dois filhos de 10 e 4 anos. Segundo a polícia militar, os suspeitos retiraram Leandro do quarto e o levaram para outro cômodo da casa e em seguida atiraram contra ele, que morreu na hora. Durante a ação, a esposa e a vítima tentou intervir e foi atingida com um tiro na perna. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital do município. Ainda segundo a polícia, os suspeitos fugiram, levando 3 celulares e uma caixa de som da casa. O caso é investigado pela Polícia Civil. Tem mais notícia por aqui? Nas manhãs de notícia aqui da G1, da Mais, né? Diretamente do portal G1, você acompanha essas e outras notícias para você nessa manhã. Vamos lá, ontem foi aniversário da capital Cuiabá, 307 anos, e tem uma matéria também lá no G1 sobre, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa data tão especial. Cuiabá completou, né, que foi ontem, 307 anos nessa quarta-feira e será feriado, e foi feriado em todo o município para comemorar a data. A administração escolheu o Parque das Águas para ser palco de 50 atrações regionais e 4 nacionais. Na programação festiva da capital, com início nesta terça-feira, dia 7, além da festa, os moradores e turistas que buscam uma experiência gastronômica e produtos regionais poderão optar pelos passeios em espaços abertos ao público, como o Mercado do Porto, que funcionou das 5 da manhã até a 1 da tarde, as lanchonetes abertas até as 16 horas, outras opções, o Aquário Municipal e Museu do Rio, que funcionaram das 9 às 18 horas com entrada gratuita. Então, parabéns, Cuiabá. Também tem essa notícia lá no portal G1MT dessa manhã aqui de quinta-feira, né, dia 9 de abril de 2026. Vamos lá, 48 quilos. Polícia Judiciária Civil incinera maconha, pasta base, êxtase e cocaína em Barra do Garças. Vamos lá entender que essa notícia, a destruição das drogas ocorreu em local adequado, seguindo dos trâmites legais estabelecidos. Na manhã dessa quarta-feira, dia 8, a Polícia Civil realizou a incineração de aproximadamente 40 quilos de entorpecentes em Barra do Garças. Entre as substâncias destruídas estavam maconha, pasta base, êxtase e cocaína. Os materiais ilícitos são provenientes das apreensões realizadas em diferentes ações policiais e estavam vinculadas aos inquéritos em andamentos nas unidades da primeira delegacia da polícia e a segunda delegacia da polícia e delegacia da polícia de General Carneiro. A destruição das drogas ocorreu em local adequado, seguindo os trâmites legais estabelecidos. A ação, que foi acompanhada por representantes da Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec e da Vigilância Sanitária, assegurando a conformidade dos procedimentos adotados. Então, para você que quer acompanhar essa notícia completa, tá lá no Agora MT, essas e outras notícias, né? Vamos ver o que a gente tem mais por aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Rondonópolis. O prefeito Cláudio Ferreira anuncia licitação para a construção de ponte em Jardim das Flores, né? Acho que virou uma polêmica aí nas últimas semanas sobre essa ponte, né? O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira do PL, anunciou nesta segunda-feira, dia 6, a abertura de um novo processo licitatório
voltado à solução e atingindo o problema de infraestrutura urbana no município. Ele assinou a ordem de publicação da licitação de uma ponte de concreto na rua João Ponce de Arruda, ligando o Jardim Sumaré ao Jardim das Flores. Conforme o prefeito, é uma diretiva da atual gestão trocar as pontes de madeira ainda existentes no perímetro urbano por estruturas de concreto. As más condições da ponte de Jardim das Flores são um problema antigo na região da Vila Operária, mas que sempre foi ignorado pelas antigas gestões. Inclusive, em função à falta de investimento, até então, nessa estrutura, a ponte de madeira cedeu quando um caminhão passava pelo local no dia 13 de janeiro deste ano. Cláudio Ferreira agradeceu à equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura pelo trabalho de agilidade e elaboração do projeto. Eu tenho certeza que vamos contratar uma empresa séria com a competência de fazer essa ponte que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas com um acesso rápido e seguro de um lado e o outro do rio, acrescentou Cláudio. Também está lá em destaque nessa quinta-feira, dia 9, né, lá no portal Agora MT, para vocês essas e outras notícias. Vamos lá para a primeira hora, ver também o que tem destaque ali na primeira hora. Nessa manhã aqui de notícias da Mais Mais. Vamos lá, automotores aqui no primeira hora. Vamos falar um pouquinho de Rondonópolis. O número de acidentes de trânsito de Rondonópolis apresentou uma queda no mês de março de 2026, quando comparado ao mesmo período de 2025, indicando um primeiro resultado positivo diante das medidas adotadas para melhorar a segurança viária no município. Segundo os dados levantados pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, em março de 2025 foram atendidos 496 acidentes na cidade. Já em março de 2026, esse número foi reduzido para 266, uma queda de 46,37%. Vale lembrar que março foi o primeiro mês de fiscalização eletrônica ativa no município. Já em relação ao primeiro trimestre do ano, foram 1.319 ocorrências de trânsito atendidas pelo SAMU em 2025 contra 781 no primeiro trimestre de 2026, uma redução de 40,79%. O coordenador-geral e interino do SAMU, Kleber José Ferreira dos Santos, lembra que, apesar do resultado positivo, a cidade ainda apresenta um índice alto de acidente, um número que indica a necessidade de monitoramento contínuo e a adoção de estratégias permanentes de prevenção visando uma redução sustentada dos acidentes, explicou. A fiscalização eletrônica, vamos voltar aqui, ó, na trilha. Voltando às notícias. A fiscalização eletrônica e as demais medidas adotadas para a redução dos acidentes da cidade fazem parte do termo de ajustamento da conduta TAC, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com várias ações voltadas à organização do trânsito e à prevenção dos acidentes. A expectativa é que a continuidade das ações previstas no acordo e a conscientização da população os índices de acidentes continuam diminuindo nos próximos meses em Rondonópolis. Também está lá em destaque na agência de notícias do Primeira Hora nessa manhã, né, trazendo para vocês aqui as notícias da manhã, as principais notícias nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de abril de 2025. Tá? Quer acompanhar essas e outras notícias, já sabe, aqui no portal da Mais Mais, no portal da Interativa, você pode assistir, ouvir quando e na hora que vocês quiserem aqui no canal da Mais Mais.